Bem, hoje eu quero contar para vocês a verdadeira história da Páscoa, porque eu sei que tem muita gente que não conhece essa história. E eu vou contar para vocês, primeiramente, como que essa história começou. Começou com um homem chamado Moisés. Por que a história da Páscoa começa com o homem Moisés? Porque um dia o povo do Senhor estava escravo no Egito. E aí o Senhor chamou este homem chamado Moisés e falou para Moisés: Moisés, vai até o Egito e tira o meu povo de lá. Pois o povo do Senhor naquela época eram escravos e o faraó estava fazendo com que o povo sofresse muito. E o povo estava falando para Deus: Senhor, tira-nos daqui. Foi aí que Deus então chamou Moisés para que ele fosse falar ao faraó para deixar o seu povo partir. Moisés não queria aceitar o desafio, mas Deus o convenceu e quando ele foi ao Egito conversar com o faraó, ele disse assim ao faraó: olha, faraó, Deus falou para você deixar o seu povo ir adorá-lo no deserto. Mas o faraó disse assim para Moisés: Deus? Quem é Deus? Não conheço o seu Deus, portanto, não vou deixar o povo ir. Moisés insistiu muito ao faraó, mas o faraó, com coração duro, disse que não iria deixar o seu povo sair. Foi aí que Deus falou com Moisés que enviaria 10 castigos, conhecido como 10 pragas, sobre o Egito. E dessas 10 pragas, a mais severa, praga mais doída de todas, foi a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Foi aí que Deus falou com Moisés de novo: Moisés, fala ao meu povo, pega um cordeirinho de 1 aninho de idade, e esse cordeirinho, ele deveria ser morto e o seu sangue passado nas portas das casas do povo de Deus. Somente assim, com sangue na porta, a última praga não ia chegar dentro da casa do povo de Deus. Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem essa última praga? Pois é, ela foi terrível, pois o anjo passou dentro do Egito e onde ele não viu a marca do sangue, ele entrou e um primogênito de cada família, inclusive dos animais, morreram naquele dia. Mas quem pegou o cordeirinho e pegou o seu sangue, passou nas vergas das portas, nos umbrais das portas, do ladinho da porta, esses escaparam. E adivinhe só quem foi que escapou? Justamente o povo de Deus. Essa festa, esse ritual, foi conhecido como Páscoa, onde os judeus comiam aquele cordeirinho assado, com ervas amargas e pão sem fermento. Essa era a Páscoa do povo de Deus. Não tinha nada a ver com coelho, mas sim com cordeiro. Também não tinha nada a ver com chocolate, tinha a ver com pão sem fermento, com ervas amargas e com a carne assada que eles deveriam comer do cordeirinho. Essa foi a primeira Páscoa. Mas tio Flávio, mas a gente não mata cordeirinho. A gente também não come pão sem fermento e também não come essas ervas amargosas. Então e agora? Como é que a gente comemora essa Páscoa? Aí entra uma outra história que eu quero também contar agora para vocês. Essa história é uma história de amor. É a história do amor de Deus, que enviou o seu único filho Jesus. Esse aqui é Jesus. E Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele falou do amor de Deus para as pessoas. Ele ensinou sobre amar o próximo, ele ensinou sobre perdão. E muita gente começou a seguir Jesus. Jesus conseguiu, muita gente para seguir, inclusive os seus 12 amigos. 12 amigos começaram a seguir Jesus. Mas não foram só 12 amigos que seguiram Jesus. As amigas também, mulheres também começaram a seguir a Jesus. E esses amigos e amigas começaram a aprender as coisas que Jesus ensinava, obedecer tudo que ele ensinava, porque um dia eles iriam levar a mensagem de Jesus
ao mundo inteiro. Mas Jesus não tinha só amigos. Também tinham pessoas que não gostavam de Jesus. Como pode pessoas que não gostam de Jesus? Sim, Jesus também tinha seus inimigos, homens que queriam maltratar Jesus, que queriam cortar o barato de Jesus, não queriam deixar Jesus ensinar. E esses homens olhavam para Jesus e falavam assim: quem é você para dizer que é filho de Deus? Para dizer que pode perdoar os pecados dos outros? Foi aí que a gente então entende que Jesus também tinha pessoas que não gostavam dele. E quando Jesus estava perto de cumprir a sua missão, ele ficou muito aflito, muito angustiado. E aí ele resolveu então fazer aquilo que a gente sempre faz quando a gente está aflito, quando a gente está triste, que é orar. Ele foi para um lindo jardim, perto de uma pedra, e começou a falar com o Pai. Ó Pai, passa de mim todo esse sofrimento. Jesus sabia que ele iria ser preso, que ele sofreria muito para que todos nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E foi aí que ele orou. E nesse momento em que ele estava no jardim orando, apareceram os inimigos de Jesus e prenderam Jesus e maltrataram Jesus. Eles feriram Jesus, cortaram as costas de Jesus, cuspiram em Jesus e fizeram todo tipo de mal com Jesus. Julgaram Jesus e condenaram ele à morte. Foi aí que eles então crucificaram Jesus, colocaram ele numa cruz. E Jesus ficou lá, sofrendo, até que ele respirou fundo e entregou o seu espírito. Depois que Jesus morreu, um homem chamado José pediu para Pilatos o corpo de Jesus para colocar ele em um túmulo. E esse túmulo, Jesus foi colocado lá e tinha uma pedra enorme na porta desse túmulo. E enquanto Jesus estava lá, passaram-se 3 dias, as amigas de Jesus foram visitar ele. E quando elas chegaram lá, elas choraram muito. E por que elas choraram? Elas choraram, olha elas chorando, porque quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto, o corpo de Jesus não estava lá. E elas então ficaram preocupadas. Cadê Jesus? O que fizeram com ele? Foi nessa hora que um anjo apareceu em cima do túmulo e disse para elas assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Falem para todos que ele está vivo. E quando o anjo desapareceu e elas olharam para o túmulo e não viram o corpo de Jesus lá, elas saíram correndo e foram anunciar aos 12 amigos de Jesus: gente, Jesus não está lá, ele ressuscitou. Os amigos não acreditaram muito, mas depois o próprio Jesus apareceu vivo no meio de todos eles e disse assim: paz esteja com vocês. E ele disse a todos eles: vão a todas as pessoas e digam a eles que eu estou vivo e que Deus ama o mundo inteiro. Foi assim que Jesus ficou com eles ainda alguns dias. E aí Jesus ensinou a todos eles que eles deveriam comemorar um novo tipo de Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos é chamado hoje de ceia. E Jesus quer que a gente participe desse pão e desse vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Todas as vezes que nós participamos desse momento, nós estamos comemorando a Páscoa cristã. Estamos lembrando que Jesus, ele não está morto, ele já ressuscitou, ele não está na cruz e também não está no túmulo, ele está vivo.
Foi assim que Jesus voltou lá para o céu, da onde ele veio, e de lá ele está sempre intercedendo e orando por nós. Crianças, essa é a história da Páscoa que eu queria contar para vocês. A história do Cordeiro, lá do Antigo Testamento, que um dia morreu para que os primogênitos do povo de Israel, do povo de Deus, não morressem no Egito, e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Até a próxima, que Deus abençoe vocês.